Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos ler o capítulo 17 do Evangelho, Sede perfeitos. No item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido, não creeis que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra. Como um direito, uma propriedade, Deus, entretanto, lhes aprova suficientemente que não é nem uma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando que lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão, ou de prova, quando isso lhes convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que lhe é depositado da autoridade, da qual quer extensão, quer ela seja, desde o Senhor sobre seu servo, até a soberana sobre seu povo, não deve estimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios as que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos recairão sobre aquele enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude, para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem, pois nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal lhe tiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer dele escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos, para sustentar e o ajudar a subir até a mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe a distinção sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo que lhe ensina que se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiverdes tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem seu lado e não menos sagrados. Se este último é espírita, a sua consciência lhe dirá, melhor ainda que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus porquê. Sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofrem em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade. E deve sentir, a seu turno, o inconveniente daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina
a nela se resignar como sendo uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta, age como quereria que seus subordinados agissem para com ele se fosse chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, meus irmãos, essa leitura, ela por si própria já fala, né, já diz o que acontece no caso, né, os superiores e os inferiores. Então, vamos fazer uma prece de encerramento, pedindo a Deus, a Jesus, que possa nos abençoar nesse momento que estamos enfrentando, que nada é por acaso, mas que possamos ter forças, podemos ter vibrações positivas, que tudo isso vai passar. Que tenhamos certeza que Deus está sempre junto de nós, nos abençoando. Pedimos pelas águas, que possa os espíritos superiores medicar essas águas, e que possamos ao beber, nos fazer bem, e podemos ser tratados com os fluidos necessários para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. E que Deus possa nos proteger de todo o mal. E pedimos também aquelas pessoas que tanto necessitam de um carinho, de um abraço, e que possam elas levarem o pensamento a Deus e solicitarem ajuda, e que possam os mentores espirituais da nossa casinha espírita Lário Nogueira nos ajudar nessa caminhada, nessa empreitada, e que possa todos aqueles médiuns, irmãos da nossa casinha também ser abençoados, que possam ser tratados se tiver alguma doença. Obrigado, meu Deus, e que possa, porventura, ter uma outra oportunidade e estarmos aqui. Que assim seja.